Vou transmitir ao vivo aqui. Irmão, é contigo aí, tá? Conta para nós aí que acho que o mais interessante, tá? Até para trazer um contexto para o pessoal, é que o Carlos, ele é um multi-empresário, né? O cara tem negócios completamente diferentes, e não trata esses negócios como renda extra, que é o que eu falo muito com o pessoal, tá? Eu vejo que a galera trata a agência, o negócio de gestão como renda extra, e aí o negócio morre. E aí eu queria saber esse teu segredo e as habilidades aí que tu vê para o cara conseguir ter negócios, tratando eles como negócio e não como uma renda extra. Como é que conta para nós aí? Bom, o Marrone tem um conceito que eu gosto muito, que eu fui aprendendo durante a minha jornada, apesar de já desde sempre tratar o meu negócio como uma renda principal, é que a gente precisa fazer com que aquele negócio cada vez mais se masterize, cada vez mais ele se torne de fato um negócio de verdade. Porque eu aprendi que se eu tratar o meu negócio que nem bico, ele vai me pagar que nem bico. Então, desde quando eu comecei lá, e isso já vem de quando eu fazia o marketing, né, de relacionamento, eles já me ensinaram isso. Cara, se você for tratar o teu negócio que nem bico, tu não te surpreende se ele te pagar depois que nem bico. Porque tu vai ganhar pouco, e aí no final das contas, tu não consegue sobreviver daquilo. Acaba sendo sempre uma receitinha que tu complementa uma coisinha ou outra. Ah, ganhei uns 1.000 pila aqui, eu vou fazer tal coisa. Mas ele não acaba não se tornando a tua renda principal. E mais do que isso, eu acredito também que a gente tem que desenvolver as habilidades de profissional. Isso é uma das coisas que eu acho que também falta nas pessoas e que não é um caso individual de cada um. Eu acredito que falta muito disso no mercado, né? A gente realmente ter as ferramentas necessárias para que eu consiga tratar o negócio como um negócio. Não sei se tu vê isso também. Tá no mudo, tu tá no mudo. Pronto, voltei. Cara, concordo 100%. Eu sou o cara da rotina aí, tu sabe, né? Com Assim, para certeza. mim, a primeira coisa que o cara resolve é a rotina, senão ele não tem nada. Mas em habilidades, não sei se tu quer apresentar alguma coisa aí? Não, não quero apresentar nada. Não? Então, show de bola. Cara, em habilidades, se tu quiser organizar aí pro pessoal, fica à vontade aí, tá? Tu tem aí, temos meia hora aí pra te ouvir e aprender contigo aí, tá? Maravilha. Marrone, o que que é o grande conceito, cara? A minha história, resumidamente, ela vem muito da minha mãe. Minha mãe era uma empreendedora, sempre foi uma empreendedora até hoje. E eu, diversas vezes, vi minha mãe entre os altos e baixos, tá? E esses altos e baixos, me trazem o seguinte conceito. Quais são as habilidades, no final de contas, que eu tenho que ter para eu empreender? Porque eu entendi que eu ser bom naquilo que eu faço não é suficientemente necessário para que eu consiga ter uma boa renda. Então, talvez você que está aqui, eu sei que o público majoritário do Marrone é o público das milhas, talvez você entenda tudo de milhas. Talvez você seja o cara que consegue a melhor promoção, talvez você seja o cara que consegue o melhor desconto do teu cliente, mas no final do dia o que a gente precisa de verdade é desenvolver aquela habilidade que é vender. Mais do que vender, eu preciso entender as técnicas de venda. Então, eu sempre falo, o primeiro pilar para que tu consiga ter uma receita previsível, escalável, para que tu consiga de verdade conseguir ganhar dinheiro, fazer dinheiro como um adulto, é tu aprender a vender. E aprender a vender exige que tu tenha uma rotina de vendas, exige que tu saiba sobre gatilhos de venda, exige que tu saiba sobre gatilhos mentais, funil de vendas, tudo isso como fazer uma apresentação, como que tu vai conduzir uma call de vendas. Esse é o primeiro pilar, cara, porque não adianta tu ser muito bom se não sabe se vender. E aí tem um monte de gente assim, pô, fulano lá tem meia dúzia de curso a menos do que eu e ganha mais dinheiro do que eu. Exatamente isso. Muitas vezes essa pessoa desenvolveu uma habilidade que tu não te desprendeu o suficientemente para poder desenvolver, que é a habilidade principal, que é de vendas. Né? Segunda habilidade que eu sempre sugiro que as pessoas desenvolvam: marketing. E marketing, gente, aqui tem uma coisa que eu gosto muito de falar. Marketing não é sobre você fazer um post no Instagram, um post bonito, um post que viralize. O marketing, ele é o conjunto de estratégias que tu vai construir para que tu consiga atrair o teu cliente até você. E muitas vezes talvez você tenha que viralizar. Muitas vezes talvez você tenha que fazer um fundo de funil, um topo de funil, um meio de funil. Isso são coisas que a gente precisa estudar. Eu sei que o Marrone é um cara muito de conceitos, é um cara de rotina, e certamente já deve ter dito para vocês, ó, vai lá, estuda um pouquinho de Kotler. Eu tenho um livro aqui, se eu mostrar para vocês, vocês dizer, não, então eu não quero mais aprender marketing. Tem um livro aqui muito bom, ó, Os 8 P's do Marketing. Mais de 800 páginas para que tu possa ler sobre praça, preço, promoção, produto, personalização. Então tu vai entender tudo que é uma estratégia, um conjunto de estratégias de marketing. Clássico da antiga, né? Só ver se ele não travou aí, se travou para vocês aí.
Para mim travou. Habilidade que toda pessoa... Não, deu uma travadinha ali, mas você tava falando dos 8 P's ali que eu falei que é um clássico que não adianta, né? Não importa o negócio, ele vai passar por isso, né? Ele vai passar por isso. A gente tem que se desprender das habilidades técnicas exclusivas do nosso nicho, né, Marrone? A gente tem que se desprender disso. Cara, beleza. Eu chamo isso, pessoal, se vocês quiserem anotar depois, se você que está assistindo também depois, eu chamo isso de habilidades satélites. O que são essas habilidades satélites? Eu pego a minha habilidade principal e, a partir da minha habilidade principal, eu vou desenvolvendo habilidades correlatas que vão somar para que eu consiga, de verdade, aumentar o meu faturamento naquilo que eu escolhi. E isso independente se você é um padeiro, se você é um profissional liberal, se você é cabeleireiro, se você é leste, independente se você é um mentor, se você vai vender milhas, você tem que aprender essas habilidades. Terceira habilidade, organização e planejamento. E aí, Marrone, essa aí tu gosta? Cara, não adianta. Se o cara não consegue se organizar na teoria, não vai acontecer na prática, né? Não vai, cara. Você tem que ter o um mínimo de organização para que você consiga fazer qualquer coisa. Então, tem uma coisa que as pessoas às vezes dizem assim, quando der eu faço. No final das contas, não vai dar. Se sobrar tempo eu vou fazer. Não vai. Se você não botar uma data, uma hora para fazer, você não vai fazer. Isso é para tudo, gente. Você precisa ter rotina para fazer social selling, você precisa ter rotina de postagem, você precisa ter rotina de vendas, você precisa ter rotina para tudo na sua vida. Quanto mais rotina você tiver, mais resultados você vai ter. Tem um livro bom que se chama Disciplina é Liberdade. E as pessoas acham que a disciplina, na verdade, ela aprisiona elas. Não, a disciplina ela te dá mais liberdade, porque se você é mais organizado, você leva menos tempo para fazer as coisas. Então o Marrone fala, né? Eu sou o cara que tem mais tempo livre, porque eu faço as coisas que precisam ser feitas e depois eu fico disponível para eu fazer as minhas outras coisas que eu preciso. E isso é muito importante. Então, vamos lá, recapitulando: vendas, marketing, organização. Se alguém tiver aqui e quiser contribuir, eu quero perguntar para vocês: qual vocês acham que é a quarta habilidade que as pessoas precisam desenvolver para deixar de ter uma renda extra no seu negócio? E aí, Marrone, o que tu acha? É um cara sábio. O que tu acha que é uma quarta habilidade aí necessária? Contribui também aqui, cara. Sei que tu é um cara que sabe bastante aí, a galera tá cansada de te ouvir, mas eu tenho certeza que eles vão aprender muito contigo. O que tu percebeu que é necessário tu desenvolver para que tu se tornasse cada vez melhor e ter mais resultados na tua área de milhas? Cara, eu tenho algo que, né, não sei se tu considera como habilidade, mas eu acho que o cara precisa, é uma nova renda, eu diria que é o digital. Top. Não sei se tu trata como uma habilidade, mas... Com certeza. Com certeza. Digitalizar, né, eu diria. Digitalizar. É meio que trazer os 4Ps do marketing para o digital. E porque tem as suas particularidades. O digital tem as suas peculiaridades. E o Marrone fala muito sobre isso. Tu precisa entender como é que funciona o algoritmo do Instagram, tu precisa entender como é que funciona o algoritmo do YouTube, tu precisa entender como é que funciona o LinkedIn, tu precisa entender como é que funciona o TikTok. E é muito sobre isso. Esses dias eu estava conversando até com um aluno meu e eu falei, não trate as ferramentas iguais, porque senão tu não vai conseguir performar da maneira como tu gostaria. Então, se tu postar um Reels da mesma forma que tu posta no TikTok, ele não vai performar. A mesma coisa funciona com Shorts. Não vai performar da mesma forma. Então, a gente precisa ter essas nuances de entender as particularidades e, principalmente, entender qual é o principal canal de captação do teu cliente. Porque de nada adianta também tu começar a postar coisas mais teóricas em uma rede que ela é mais superficial. E aí tu não vai conseguir captar a atenção do teu cliente, mas eu gosto muito dessa questão de aprender a se digitalizar. Aprender como usar as ferramentas digitais também. Eu já conheci pessoas que, mas como é que eu uso o Meeting? Né? Como é que eu uso o Zoom? Mas como é que eu uso o Edits? Como é que eu uso o CapCut? Então, aprender essas ferramentas digitais, elas vão te ajudar para que tu consiga performar. Tu precisa aprender a fazer um corte. Ou então tu vai pagar alguém. Mas eu sei que no início, muitas vezes, tu não tem a receita necessária para conseguir pagar pessoas para fazer coisas para ti. Então acaba que tu tem que fazer minimamente algumas dessas habilidades que tu vai ter que desenvolver para que tu consiga crescer. E tem uma outra que eu gosto muito, 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 e é uma das coisas que eu, particularmente falando, mais auxilio pessoas a conseguir se organizarem. Se você quer se tornar um profissional liberal, se você quer sair dessa renda extra e, de fato, viver daquilo que você escolheu, seja ela milhas ou qualquer outra profissão,
você precisa ser uma pessoa minimamente organizada financeiramente. Minimamente. Porque eu conheço muita gente que, por não se organizar financeiramente, começa bem e termina mal. Porque daqui a pouco, pô, o meu dinheiro não tá dando, eu vou ter que voltar, eu vou ter que, sei lá, não consigo contratar uma ferramenta boa. E essas pessoas, elas começam a misturar os dinheiros. Ela começa a tratar o dinheiro da PJ como dinheiro da PF. Ela começa a não entender. Pô, o cara que tá crescendo o negócio dele, ele precisa investir numa ferramenta de Google Meeting paga para tu gravar tuas calls, para depois tu fazer cortes. Esses dias eu tava falando com um amigo, ele falou assim, não, eu faço tudo no dedo, no CapCut. Eu falei, cara, mas se tu pagar a ferramenta é 80 pila, R$ 89 ali, e às vezes ele faz o corte automático para ti. Ah, mas Carlos, não tá dando. Fala, amigão, esse é o grande nuance do digital, sabe por quê? Porque vamos pegar a década de 90 aqui, pra gente pegar como referência. Como que se abriu um negócio na década de 90? Tu não abriu um negócio que tu abre hoje. Ah, como assim, Carlos? Sim, hoje tu abre uma conta no Instagram e se tu tratar aquele negócio, tu já tem negócio. Só que antigamente tu tinha que investir, tu tinha que abrir um CNPJ, tu tinha que ir lá comprar um mínimo de estoque, tu tinha que fazer uma embalagem, um cartão de visita. Então, hoje, a única diferença é que no digital, tu vai mudar um pouquinho as ferramentas que tu precisa adquirir do que era antigamente no presencial. Então, que nem eu falo para as pessoas, pô, tu tem ali um ManyChat, muitas vezes, para te adiantar algumas coisas, pô, o cara manda isso, tu responde aquilo, tu ter um meeting pago é uma ferramenta que precisa investir. Uma boa webcam é uma mesma, Marrone. Pô, imagina tu fazer um bom microfone, pô, tu vai gravar um vídeo, tem que ter um microfone, não dá pra ser aquele de R$29,90, gente, da Shopee, aquele que tu fala, parece que tá chovendo. Não tá gravando na chuva. Tô gravando na chuva, dando um cano. Então, eu sempre falo isso às pessoas, pô, trate o negócio com profissionalismo e ele vai te retornar com profissionalismo. Eu sempre falo isso também, e eu gosto de trazer isso aqui numa reflexão. Qual que é a diferença do jogador profissional do jogador amador? O profissional, ele ganha para trabalhar. O amador, ele paga. É? E o nome já diz, né? Amador. Ele ama ficar sofrendo. Ele ama ficar ali relutando. Ele não quer investir no negócio dele. Ele não quer se qualificar, o que é também muito importante. Porque uma coisa que eu sempre digo, quanto mais tu te qualifica, menos difícil fica. Como assim, Carlos? Me dá um exemplo. Se você nunca fez curso nenhum e eu te pedir para fazer um risoto de verdade, tu não vai saber. Como é que eu faço o fundo, o caldo de legumes, qual é o ponto do arroz, qual é o tipo de arroz que eu tenho que colocar, como é que eu faço quando eu tenho que colocar o vinho. Isso tudo são dificuldades que tu vai enfrentando se você não é qualificado. Agora, se você for lá e fazer um curso de final de semana de como fazer risoto, na próxima vez que você for fazer, não vai ficar mais fácil? Vai, porque agora você tem instrução, porque agora você tem método. Para você empreender é a mesma coisa. Quem tenta empreender só com fé, força e coragem, mais cedo ou mais tarde cansa. Quando você tem método, e para isso existem mentores, que nem o Marrone, que nem eu, que nem outros profissionais que existem no mercado, ele é um cara que ele vai te poupar tempo. Imagine você ter que aprender tudo sozinho, que o Marrone levou talvez 20 anos para aprender, mas ele te vende todo o conhecimento dele de 20 anos por 5 mil. E te dá uma garantia, não é isso, Marrone? E tem uma garantia de resultado, não é isso? A gente vai até dar certo. Cara, imagina ou você desiste ou vai dar certo. Só tem 2 caminhos. Imagina só você pegar uma pessoa que já potencializou vários canais, que hoje tem uma certa liberdade, que hoje já conquistou algumas coisas, e essa pessoa diz assim, olha só, eu te vendo tudo que eu sei por R$5.000 e eu te dou uma garantia. Se você aplicar e não tiver resultado, eu te devolvo o teu dinheiro, ou a gente vai até dar certo. Meu Deus, eu compraria agora. E é o que eu faço até hoje, eu sempre compro mentoria. Eu tô no momento onde eu tenho uma dificuldade, eu vou lá e faço o quê? Contrato um mentor. Porque eu sei que aquela pessoa já trilhou aquela jornada e já passou por aquele desafio. Então, gente, de novo, recapitulando com vocês. Vendas, marketing, planejamento e organização, ferramentas digitais e marketing digital, e depois, não menos importante, o financeiro. Aprenda a se organizar. Tenha um fluxo de caixa. Saiba o seu custo de vida. Saiba o seu custo do seu negócio. Quanto me custa para eu ter uma boa webcam, para ter um Google Meet, para ter um Google Drive
robusto, quanto me custa para eu ter um microfone legal, quanto me custa para eu conseguir ter uma ferramenta de gerenciamento das minhas redes sociais, quanto me custa para eu ter alguém para editar os meus vídeos, quanto me custa para eu ter um site, porque pode parecer bobagem, mas hoje se você quiser ter ferramentas robustas dentro do teu negócio, vai custar muito menos do que você ter um negócio físico, mas mesmo assim vai ter custo. O que tu gasta aí com ferramenta, mano? Se quiser dizer, tranquilo, mas deve ser com DevZap, com mais um Closer, com mais um SDR, com mais um Instagram verificado, com mais um Meeting pago, cara, parece bobagem, mas aí nessa brincadeira, quando a gente vê, tá gastando R$1.000 para ter uma mínima estrutura saudável para o teu negócio rodar. Mas ainda assim é muito pouco, né? Ainda assim é muito pouco, perto do retorno que ele pode te dar. Porque pensa, R$1.000 que você investe no primeiro mês e você vende uma mentoria de 5.000. Vale a pena ou não? Total, né? Entendeu? Só que cara, eu vou te perguntar, tá? Eu vou aproveitar aqui para não ficar longo o assunto sem perguntas, tá? E inclusive quem quiser perguntar, ou manda no chat ou abre a câmera e pergunta, mas eu vou perguntar na ordem. Primeiro é contextualizar, tá, pessoal? Existem duas coisas que a gente precisa entender. E vocês estão ouvindo alguém que já gastou muito dinheiro, pretende continuar gastando, porque eu tenho uma máxima que é o seguinte: eu prefiro perder dinheiro do que tempo, tá? Hoje eu tenho 40 anos, eu digo que eu não tenho tempo para perder com besteira, mas eu tenho dinheiro para perder para validar uma ideia que era ruim, tá? Por que eu digo isso? Porque o Carlos, ele é professor. Se vocês observarem, ele está usando uma didática boa, ele está olhando para a câmera, ele está ensinando. É diferente daquele jogador que joga bem e ele te mostra e faz assim, cara, agora faz aí. Tu fala, mas eu nem entendi o que você fez. Ele, não, só faz, é natural. É natural para ele que tem aquele dom. O professor, ele quebra o gol em várias etapas para que o aluno possa ir melhorando em cada etapa, né? Que é o que tu está fazendo. Inclusive, né, o Carlos está aqui, ele tem evento presencial, a gente vai falar depois, quem for do Rio Grande do Sul tem uma oportunidade top, eu vou estar lá. Inclusive, nós temos um mentorado em comum aí, que é o Douglas, né, que está com vocês aí, que também vai estar lá. E aí, cara, eu vou te perguntar na ordem, tá? A primeira coisa é sobre venda, porque eu vejo o seguinte, ó, eu sou um cara que sou vendedor por necessidade, e eu trato venda como o seguinte, ó, eu quero tomar 10 nãos, então eu começo o meu dia buscando o meu primeiro não. Até porque o não, gente, tem aquela frase, né? O não eu já tenho, mentira. Na internet, o não é a primeira vitória. O que você tem é a ignorada que o cara não te responde, né? Como é que você trabalha isso assim de, cara, você começa o teu dia, você tá lá no vermelho, você vai atrás do não, você vai, como é que você faz isso? Vamos lá, pra galera entender aqui, porque eu sei que tem gente aqui que toma 3 não e já me chama de Marrone. Tomei 3, eu digo, cara, busca mais 7. Bom, Marrone, essa tua pergunta eu gosto muito, porque eu já fui diretor comercial, eu liderava times com mais de 13 pessoas, e a gente tinha um ticket médio de R$50.000. Então era um ticket alto, cara. E eu já vendi, gente, para vocês terem uma ideia, eu já vendi curso de síndico profissional de R$1.997 por telefone. Em 2020. Em 2020, cara, para ter uma ideia. Tá? Então eu sei o que é tomar não, eu sei que eu sei ignorado, e eu acredito que muito mais do que tu ter habilidade técnica quando o assunto é vendas, tu precisa ter habilidades emocionais, porque a gente leva muito o não pro pessoal, e muitas vezes o não, eu já vim de uma escola de vendas, né? Então tenho 16 anos que eu trabalho com vendas, e essa escola de vendas é o seguinte, cara, o não que a pessoa deu é para ela, não é para ti, o não que ela deu foi pro teu produto e não para ti. Então eu acho que a primeira habilidade não é nem a gente saber lidar, não digo saber lidar com não, é a gente trabalhar tanto o nosso emocional que esse emocional não vai ser afetado pelos nãos que a gente vai levando, entendeu? É tipo assim, eu vou plantando e eu vou colhendo depois no futuro. E eu também acredito muito, Marrone, que o não que eu levo hoje, ele é um cheque predatado pro futuro. O não que ele me deu foi hoje. Eu sempre tenho isso, cara, o não foi hoje. Porque no futuro eu posso voltar, inclusive eu já tive clientes e sócios que vieram de nãos numa época e de um sim no futuro. Então imagine só, cara, eu tenho um não hoje, depois o cara vira meu sócio, compra um produto meu, entra pro meu clube de negócios e ele se torna meu cliente. Mas eu só tenho isso se eu tiver maturidade o suficiente para não levar esse não pro pessoal. Que é o quê? O não que ele me deu é para este momento e não para a vida inteira. Então eu voltei um ano depois, falei assim, cara, vai ter um novo oportunidade, e eu tô te convidando dessa vez porque eu lembro que na última tu não pôde ir. Tu topa? E o cara falou, eu topo. Hoje é no meu momento, eu vou. E aí esse cara entrou no meu evento, saiu do meu evento pagando um produto que é uma mentoria, é um clube de um ano, e hoje é meu sócio.
E assim tiveram várias outras pessoas que aconteceram a mesma coisa. Mas isso não vai acontecer se eu desistir da pessoa ou levar ou não pro pessoal. Porque aí eu fico com aquilo que eu chamo que é de reserva mental. O que é reserva mental? Ah, ele me deu não, agora eu odeio ele pro resto da minha vida. E nunca mais eu volto a falar com a pessoa. O cara, e uma coisa legal que você falou aí, que eu prestei atenção aqui porque eu acho válido, é que o não, cara, ele é um sinal de respeito. Porque eu estou te respondendo. Gente, hoje na internet, dificilmente alguém é mais ignorado do que eu, tá? Eu coloco em jogo aqui, dificilmente alguém toma 10 foras por dia igual eu tomo. Só que a minha missão é ganhar o não, porque no não que o cara me disse, eu posso daqui a 3 meses chamar ele de novo, e talvez é outro momento, que é exatamente o que você falou. Agora, o cara que me ignora, eu não tenho nem a chance de tomar o não. Porque, vamos lá, falando de WhatsApp, gente, antes do não, tem o cara que te denuncia, tá? Tem um cara que pode clicar ali no WhatsApp e dizer, ó, é spam. Esse cara ferra a tua vida. O cara que te deu o não, ele te respeita para dizer, Carlos, ó, não é o momento, eu não posso estar, obrigado, bom negócio aí. Ele acabou de liberar um espaço mental dele na tua mente para te dizer, ó, pode focar em outro, né? Perfeito, perfeito, né? Porque o não digital, a gente costuma dizer que o não digital, na verdade, ele é ignorada. Só que a pessoa que te disse, pô, cara, não é meu momento, o cara que te deu no follow-up te respondeu, pô, eu pensei melhor, não quero, agradeça esse cara. Porque esse cara, ele te deu aquilo que hoje tem de maior valor, que é o que? A atenção. Ele tem um respeito dele. Porque hoje eu tenho certeza que se vocês chamarem 10 pessoas, talvez umas 5, não, tenho certeza, 5 vão te dar só um coraçãozinho, uma ou duas vai dizer que não tem interesse e o resto vai te ignorar. É porque hoje, depois que inventaram aquele coração, as pessoas não respondem mais, né? Ela só dá um coração no negócio. Aí tu fica, tá, mas o que quer dizer esse coração? Quer dizer que ela gostou da mensagem, mas não vai me responder? É isso? É bom ou ruim, né? É exatamente isso. Cara, e Que sobre seria... tempo, como é que tu faz hoje com os teus negócios? Assim, tu divide por dia, por semana, por necessidade, por choro? Como é que tu faz isso hoje? E até pro pessoal entender quais negócios tu tem aí. Hoje eu tenho uma loja de roupas chamada Omi Club, né? Omi com H, Omi Club, 2 M's e Club. E eu tenho hoje o Clube Nex, que é um clube de empreendedores e empresários. E eu tenho, juntamente com isso, hoje o meu negócio principal, que é o Grupo Nex Educacional, que é um instituto de treinamentos, onde eu tenho diversos produtos, que eu sou lá o diretor e o idealizador disso. Como é que eu gerencio isso? Eu tenho agenda com os meus sócios, e através dessa agenda com os meus sócios eu vou gerenciando as demandas. Hoje eu sou muito parte da parte de gestão, em alguns negócios a parte estratégica. Eu tenho também um outro negócio de recuperação de crédito, que hoje eu sou muito mais um advisor dele do que exatamente toco ele diretamente. Mas como é que eu faço isso? Cara, minha manhã hoje é toda livre, tá? Então, minhas manhãs são todas para mim. Então, de manhã eu leio, de manhã eu faço as minhas coisas aqui mais intelectuais, e a parte da tarde é onde eu realmente começo a tocar os negócios. Então, eu tenho agendas. Então, hoje eu tenho agenda, por exemplo, com o Thiago, amanhã eu tenho agenda com a Omi Club, e depois eu tenho agendas minhas com os meus sócios, vamos assim dizer, no instituto, que é o Instituto de Educação, para que a gente possa ver algumas demandas. No dia a dia, eu toco tudo pelo WhatsApp mesmo. Aí reuniões pontuais, elas são mais de assembleias, ou de check-out, ou de check-up, de saber como é que tá tal pauta, mas eu toco a maior parte dos negócios hoje realmente pelo WhatsApp. Tá? E isso tudo com agenda. Tudo agenda, tudo pré-programado, tudo com ata, tudo muito tranquilo em relação a isso, né? Sem atropelar muito, mas a gente, claro, conduz ali o que for emergência, urgência, mas são raros. Quando é planejado, tem menos emergência, parece. Total. Cara, tu falou que tu começa de tarde, tu vai até que hora, geralmente? Por em função das minhas filhas, hoje eu vou menos do que eu gostaria, mas eu vou mais ou menos até umas 22 horas, 21 horas, né? Porque eu boto elas para dormir e tal, mas se dependesse de mim, eu iria até mais tarde. Mas eu acordo cedo, acordo às 7, aí eu passo a manhã para mim, faço meu devocional, leio, resolvo algumas coisinhas mais minhas, assim, e depois de tarde, 1h30, eu já tô aqui tocando de pau na máquina. Cara, sensacional, porque no fim tu tá falando aí de, não sei, tu começa meio-dia, 1, 2, vai até, dá 8 horas, 10 horas num Isso dia. aí, né? O mínimo. Cara, é legal, porque eu sei que quando tu falou de tarde, tem gente que pensa, trabalha 5 horas. Não, trabalha 10. É. É Né? que de Mas manhã é eu muito mais acredito que... planejamento, sabe, Marrone? A parte da manhã eu faço muito mais planejamento. Pô, eu tô vendo aqui, por exemplo, eu tenho um Kanban aqui que eu tô vendo de demandas. O Kanban, ele tem etiquetas de cada empresa, de coisas e demandas que eu tenho que ir fazendo, entendeu? Então, mas é tudo assim, vai entrando, eu vou usando o método aquele
de jogar. Isso aqui é urgente, importante, e vou vendo o que eu vou resolvendo agora, entendeu? Porque tem coisas que simplesmente pode esperar, mas tem coisas que são realmente urgentes ali, que estão urgindo na minha frente. Show, show. Acho que é legal o pessoal saber, porque eu tenho certeza que alguém pensou, pô, trabalha 4 horas, vai me ensinar o quê? Na verdade, se o cara trabalha 4 horas e tem resultado, ele tem mais que te ensinado que um cara que trabalha 10, tá? Eu penso Sabe, muito Marrone? nisso. Olha que legal isso aí que tu falou, porque eu vejo que tem duas coisas que atrapalham os resultados das pessoas. Número um, a pessoa ela trabalha muito, mas trabalha errado. Ou a pessoa trabalha pouco e ainda trabalha errado. Entendeu? Tem o cara que trabalha pouco e trabalha errado, e tem o cara que trabalha muito e trabalha errado. Então esse cara ele não vai acabar não tendo resultado. Agora, se tu trabalhou pouco e certo, tu vai ter pequenas percepções de progresso, que eu chamo de PPPs. Pequenas percepções de progresso. Talvez o Marrone coloque uma meta para ti, cara, tu precisa vender 10 mil reais aí de mentoria nesse mês. Se tu trabalhar pouco e trabalhar certo, talvez tu não venda 10 mil, mas tu venda 5. O que já é um 50% do resultado. Agora, o cara que trabalha pouco e trabalha errado, ele não vai ter resultado nenhum, ele vai ficar frustrado e ele vai botar a culpa nele ainda. Ele vai botar a culpa no Marrone, não vai botar a culpa nele. Ele não diz, não, porque eu trabalhei pouco. Ele vai dizer, não, eu não fiz o que era necessário. E é importante a gente entender isso. Tem dias, por exemplo, domingo, eu trabalho só de manhã, porque de tarde é da minha família, mas eu trabalho muito intenso, num curto espaço de tempo, para resolver as coisas da semana. Tem que ter organização, cara. Por isso que eu falo, organização e planejamento é tudo. Se eu abrir aqui para vocês, eu tenho um Kanban de um evento que eu vou fazer com tudo por etapas. Backlog, informações, está em andamento, já foi feito, tá dependendo de um terceiro. Porque organização, eu ganho tempo quando eu faço isso. Concordo 100%. Cara, tu falou algo aí que ontem eu conversei com um mentorado e acho que é legal para dividir para as pessoas, porque uma coisa, assim, a gente sabe que, na verdade, né, cientificamente, tu sabe isso aí melhor que eu. Uns 30% é o que o cara fala, uns 50% é como fala e uns 20% é quem fala. Provavelmente tem isso, né? A gente sabe, né? Na comunicação né? A comunicação 5% são palavras, 27% é tom de voz e o resto é comunicação não verbal, né? Cara, é a autoridade de quem tá me falando, assim, né? Pô, vou acreditar, por isso que é legal trazer gente, né? Não eu falando o tempo inteiro, até porque o pessoal tem meu WhatsApp pra me falar comigo se quiser. Mas tu falou algo, cara, que eu defendo muito e tenho certeza que, assim, ó, quem pegar isso aqui vai longe, tá? Que tu falou o seguinte, ó, não adianta o cara trabalhar muito e errado, mas é muito pior ele trabalhar pouco e errado. Ou seja, ele faz pouco e ainda faz errado. Porque eu defendo, a primeira coisa que eu faço com os mentorados é criar uma rotina para esse cara. Eu disse, cara, tu vai trabalhar 10 horas por dia e você vai me dizer a cada 5 dias o que você fez e a gente vai analisar junto o que deu certo e o que deu errado. Só que se eu te pedir 10 e você me entregar 2, eu não tenho o que analisar. Né? Inclusive, eu dei o exemplo ontem, eu disse, cara, se você vai na academia e você treina, eu posso corrigir o teu treino. Agora, se você não vai, eu não tenho o que corrigir, você não foi. Né? É um processo que a gente precisa, né, entender, organizar. Até um colega comentou aqui, o Wagner, ele é de Porto Alegre, talvez te conheça. Comentou que o Carlos Lembro dele, Wagner Santos, mas vou procurar aqui. Ele é de Porto Alegre, ele estava no nosso evento do Milhas também. O cara com certeza já participou de alguma coisa aí. Cara, e como é que tu faz esse pouco, muito, muito e pouco? Como é que tu organiza a tua cabeça aí? Porque, cara, é isso aí que a galera... É o primeiro passo, tá? Pode ser que eu vou até chovendo molhado aqui, vai parecer que eu tô fazendo um jabá, mas sabe uma coisa que eu vejo que é muito importante, e eu sei porque eu já investi mais de 150 mil nisso e eu posso falar com propriedade. Se você vai trabalhar, se você tem pouco tempo, é ainda melhor que você compre o conhecimento de alguém. Porque pensa o seguinte, olha só, se você trabalhar pouco e errado, você não vai ter resultado e automaticamente, eu sei porque eu sou treinador comportamental, você vai gerar frustrações. E aí o que acontece? Eu trabalhei pouco, pô, só tenho, pensa comigo o seguinte, eu tenho meu tradicional lá, meu CLT, e eu vou trabalhar com milhas, tá? Ou qualquer outro negócio, só no meu tempo livre. E meu tempo livre são 2 horas. E ainda você vai fazer do seu jeito, do jeito que você acha que é certo. E aí você não tem resultado. Com o passar do tempo, você se frustra. Agora pensa comigo o seguinte: eu só tenho 2 horas. E essas 2 horas que eu tenho, eu não posso perder. Então, se eu não posso perder, eu preciso ser o mais assertivo possível. Aí entra a reflexão: como eu faço para ser o mais assertivo possível? Eu vou comprar o tempo de alguém que vai me dar toda a direção. Cara, Eu compro total. as horas de alguém. Você entendeu? E quando eu compro as horas de alguém, eu sou mais assertivo nas coisas que eu preciso fazer. Então, vamos lá, vamos pegar, acho que é Benjamin Franklin, ou não, Abraham Lincoln.
Se eu vou cortar uma árvore, eu prefiro ficar 5 horas afiando meu machado e dar poucas machadadas e ter mais resultados, do que eu simplesmente ficar ali tentando, não conseguindo, me machucando, perdendo tempo. Gente, prestem atenção nisso que eu tô falando para vocês. Comprar conhecimento é comprar tempo. Pega um livro lá, vou pegar Napoleon Hill, que é o meu favorito. 1932, o cara estudou lá 5.000 pessoas, selecionou 500 e fez um livro de 700 páginas, que você consegue ler num mês, se você lê 30 minutos por dia, todos os dias, como eu faço. E aí você pega todo aquele conhecimento e bota na tua cabeça. Será que você está ganhando tempo ou perdendo tempo? Total. Eu estou ganhando tempo. Se eu maratonar vídeos lá na internet de alguém que tem um método muito legal, eu estou ganhando tempo ou estou perdendo tempo? Então, assim, eu preciso ser inteligente quando eu tenho pouco espaço de tempo para executar as minhas coisas. E quanto mais eu consigo ter resultados, quanto mais eu consigo ganhar dinheiro no pouco tempo, mais eu compro tempo no futuro. E aí eu consigo aumentar as minhas horas e eu vou ficando cada vez mais nessa transição de sair do meu tradicional, talvez, e fazer com que a minha receita se torne uma receita principal da minha mentoria, das milhas, ou seja lá o negócio que você tenha. Porque eu fiz isso. Eu saí de um tradicional, e eu fui entendendo que quanto mais conhecimento eu comprava, mais valor eu gerava, e quanto mais valor eu gerava, menos eu dependia do meu tradicional e eu poderia viver só de mentorias, treinamentos. E eu fui fazendo isso, eu fiz uma transição de carreira. Então eu posso te afirmar que comprar conhecimento de outras pessoas que estão na mesma jornada que você vai te acelerar em resultado e automaticamente em resultado financeiro. Cara, deixa eu te fazer uma última pergunta desse primeiro quadrante aí que tu falou, que eu acho sensacional e eu não citei, mas lembra que quem quiser pode ou colocar no chat ou abrir a câmera e perguntar direto pro homem, tá? Que é o seguinte, a parte do dinheiro que tu falou, cara, eu me preocupo muito com isso, assim, ó, porque eu digo que é o seguinte, é mais ou menos assim, o cara acabou de ganhar um filho, e aí ele chega pro filho com 4 anos de idade e fala, filhão, você vai ter que começar a ajudar aqui em casa, porque senão não vai dar certo. Talvez esse filho vai conseguir ajudar, mas vai dar um trauma nele ali, porque não era a hora dele estar ajudando em casa, era a hora dele estar se organizando, porque ele ainda não tem habilidade. Eu quero dizer o seguinte, o cara quer começar um negócio de milhas, uma agência, gestão, venda de milhas. E aí ele não tem, cara, 5.000 para colocar no negócio ao longo, tá? Ao longo de um ano, não tô nem falando em mentoria, tô falando em ferramenta. E aí ele para no momento que ia começar a dar certo. E aí ele fala o quê? Ah, esse negócio não dá certo para mim, eu vou procurar outro negócio. Só que é um hábito que ele fica repetindo em vários negócios, né? É o mesmo cara que tentou Rinode, é o mesmo cara que tentou vender Bitcoin, é o mesmo cara... Cara, ele tentou tudo. Só que ele sempre para quando ele não tem mais habilidade. E aí ele mata por grana. Como é que tu trabalha isso com os teus clientes e alunos aí? Sabe uma coisa que eu gosto muito de trabalhar, Marrone, é entender. Assim, eu tenho um método de trabalho, que eu trabalho que é o seguinte: clareza sobre si, clareza do destino e clareza dos recursos, tá? O que eu trabalho basicamente nesse método? Primeiro, eu preciso que a pessoa entenda quem ela é, quais habilidades ela tem e para onde, e depois para onde ela quer ir. Então, clareza sobre si, clareza do destino. Uma vez que ela entende o destino e quem ela é, eu preciso trabalhar com ela os recursos. O que são os recursos? É coisas que ela tem que abrir mão e coisas que ela tem que desenvolver. Então é mesmo sobre isso. Eu falo, cara, quais são as habilidades que tu acredita que tu precisa para essa jornada que tu quer trilhar? Ah, eu preciso disso, disso, disso e disso. Maravilha. De 1 a 10, que nota tu te dá em cada uma dessas áreas? Aí a pessoa vai se dando notas. E aí depois eu digo assim, ó, eu posso agora avaliar? Pode. Isso aqui não é esse número, esse aqui é maior, esse aqui é menor. Então o que a gente vai trabalhar por essa jornada aqui? Vou dar um exemplo, porque o meu NDA me permite, que eu peguei um aluno esses tempos e ele falou assim, cara, eu acho que eu tenho uma boa dicção, eu acho que eu sou um cara que sou um bom vendedor, eu acho que eu sou isso, eu sou aquilo. Tá aí, qual é a jornada que tu quer trilhar? Eu quero ser um palestrante. Aí eu, tá, beleza. Então, vamos lá, qual é a habilidade que tu não tem hoje para que tu comece a vender as tuas palestras? Ele, cara, eu sou totalmente low profile. Aí eu falei, maravilha. Então tu já sabe que pro lugar onde tu queres ir, tu precisa ser menos low profile. Ou seja, o que tu precisa fazer então? Ele, preciso aparecer mais na internet. Uau! What the fuck? Você teve uma epifania? Então o que tu vai fazer a partir disso? Aí o cara, acho que eu tenho que postar mais. Uau! O que você vai fazer então? Vou fazer mais reels, vou fazer mais shorts, eu vou aparecer, vou fazer live. Eu falei, cara, parabéns. Você acabou de descobrir qual é a habilidade que você precisa desenvolver para a jornada que você escolheu. E normalmente eu ajudo essas pessoas. Por que eu ajudo elas? Porque, tendo em vista que eu já ajudei mais de 4.000 pessoas, já atendi mais de 88 pessoas individualmente, eu sei de algumas habilidades básicas que as pessoas precisam desenvolver, que são pilares para a carreira dela. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Qualquer pessoa
que queira ter uma boa carreira, uma carreira ascendente, uma carreira de sucesso, ela vai ter que desenvolver a habilidade de comunicação. Isso é básico. É muito básico. Qualquer pessoa que queira ter uma carreira ascendente, ela vai ter que entender um pouquinho sobre posicionamento, sobre outras pessoas, sobre inteligência emocional, sobre liderança. Porque, normalmente, as carreiras executivas ou a carreira que tu quer escolher, seja um profissional liberal, seja um executivo, ela tem as mesmas habilidades a ser desenvolvida. E isso vai determinar muito do teu sucesso. Então, eu faço essa autoanálise do cliente e eu começo a ajudar ele nesse desenvolvimento, Marrone, respondendo a tua pergunta. Cara, sensacional, eu concordo, eu gostaria de falar mais sobre isso na internet, porque eu acho que é importante, mas infelizmente eu não tenho alcance, então a gente sabe, né, assuntos que a gente pode falar e assuntos que a gente não pode, porque eu vejo que, cara, a comunicação, inclusive, acho que é legal tu falar sobre isso, ela determina, eu acho que 50% ou mais se você pode cobrar caro ou não. Sim. Entende? A maneira que eu escrevo, né? Eu vejo às vezes uns mentorados que me mandam, o cara me manda um texto assim que vem num bloco que para ler eu preciso copiar, botar num documento e separar. Porque o cara foi escrevendo infinito assim, sabe? E eu vejo que aquilo ali, cara, é a mente dele. A mente dele é daquele jeito. Sabe que existe um termo para isso, né? Que você está começando, é prolixidade. A prolixidade é aquela pessoa que ela fica prolixa, ela fica dando voltas, ela repete o que ela disse, e ela diz de novo, e ela, não, que eu quis dizer que, e ela vai desdobrando aquilo lá, e ela, no final das contas, ela deixa mais confuso do que objetivo a comunicação dela. Só que a maneira como a gente pensa é a maneira como a gente se comunica. Então, na verdade, a mente da pessoa, ela está confusa, e ela não sabe muito bem o que ela quer dizer, ela não sabe muito bem para onde ela quer ir, e ela acaba traduzindo isso em palavras. A mesma coisa quando a gente está falando em público, e a gente quer controlar o nervosismo. Por onde é que normalmente o nervosismo sai? Ele sai pelas mãos. Então a pessoa ela começa a mexer pelas extremidades, né? Ela começa a mexer pelas extremidades. Então tu está tentando controlar o teu nervosismo, mas sai pelas mãos. Então a comunicação que a gente usa aqui é a mesma que a gente usa para raciocinar. A habilidade de se comunicar não tem a ver com oratória, que fica muito claro, que as pessoas confundem essas duas coisas. Oratória é impostação vocal, é a pausa, é o tom de voz. Comunicar-se é fazer-se entender. E quanto mais repertório você tem, melhor é a tua comunicação. Porque você consegue, número 1, interpretar o interlocutor e depois te comunicar no nível de comunicação dele. Porque imagina você chegar com um juridiquês para falar com uma pessoa que trabalha talvez como peão de chão de fábrica. A comunicação não é sobre a qualidade das suas palavras, é sim o quanto você se faz entender. Total. Nossa, 100%, assim, acho que, né, você falou ali, até a ordem, né, acho que é legal a ordem que você falou. Primeiro, faça-se entender, depois você leva para onde você quer. Porque eu vejo, tá, porque, assim, gente, até eu vou te pedir isso aí pra gente finalizar ali, acho que é legal, mas o pessoal, assim, a gente tem uma dificuldade hoje no turismo, que é pouca diferenciação, tá? A galera não tem tempo para criar uma diferenciação, assim, eu preciso vender, então eu vou te apertar e aí a minha estratégia vai pelo ralo, tá? Ou seja, eu vou fazendo de acordo com a necessidade. E quando tem pouca diferenciação, a gente tem um problema que é o preço. A margem fica em 7%. Só que se eu tenho pouca diferenciação, se eu tenho... Cara, eu preciso, né, vender muito falando pouco e aí começa um problema. E aí o que eu queria te pedir aí, para, né, se alguém quiser complementar, fica à vontade. Mas se você fosse começar hoje no digital, um negócio de viagens, tá? Pensa em viagem, não pensa em milhas, pensa em viagens. Tu disse, cara, cansei, quero montar uma agência, vai ser a Carlos Tour. O que seria um checklist que obrigatoriamente tu faria, e acho que é legal, tá? Com o conhecimento que tu tem hoje, tá? Total. Você não tem o conhecimento de milhas ou de destinos, você diz, cara, quero montar uma agência, acho que é o futuro. Como é que seria o teu checklist pra galera? Acho que isso aqui a galera pegando vai ser top. Top. Boa tua Vai ser pergunta. diferente do meu, obviamente, né? Porque eu tenho conhecimento técnico e tu não tem. Acho que a primeira coisa que eu faria é entender quais são os principais destinos que as pessoas mais desejam. A primeira coisa. Depois, eu nem sei se é possível isso, mas eu tentaria mesclar não só essa parte de viagem, mas também com os principais pontos que as pessoas gostam de conhecer para gerar talvez um upsell. Tá? Um pacote, vou vender a passagem e te dar um roteiro. E te dar um roteiro para dar um pacote.
Eu também faria, talvez, parcerias com alguns lugares que fazem translado, esses lugares que fazem, tipo assim, o cara vai pro Rio de Janeiro, vai para Arraial do Cabo, beleza. Pegaria alguns lugares que poderia fazer essas parcerias e daqui a pouco, cara, eu indico, ganho alguma coisa de bônus para ganhar essa comissão de outro lugar. Eu adaptaria muito bem a minha comunicação para atrair o público certo, porque eu sei que a pessoa que tem famílias maiores gasta mais automaticamente do que a pessoa que tem menor. Eu faria uma coisa que as pessoas usam muito pouco, mas aqui fica uma cereja do bolo de coisas que eu ensino para meus alunos, para vocês. Procurem na internet uma coisa chamada mapa da empatia. E eu uso isso muito como ferramenta para todos os meus negócios. O que é isso, basicamente? É eu pegar o meu avatar, a pessoa que eu estou emulando aqui, que eu quero captar, e eu começo a interpretar como se eu fosse ela, tudo que ela ouve, vê, sente, os lugares que ela frequenta, o tipo de amigo que ela tem, para que eu consiga cercar isso e usar a mesma comunicação que ela. Entenda uma coisa, você que está me assistindo, semelhante atrai semelhante. Então, quando eu consigo usar uma comunicação assertiva que conecta com aquela pessoa que está me ouvindo, ela diz assim, cara, esse cara, ele me entende. Esse cara, ele sabe o que eu sinto. Então, vamos lá. Eu sou um pai, eu tenho 2 meninas, estou indo para a terceira. Então, eles dizem, Carlos, imagina um ambiente seguro, eu tenho um carro que já tem cadeirinha, eu tenho um lugar onde você vai poder ficar com suas filhas, as camas são grandes, vai ter passeio tanto para as meninas quanto para você. Então, Sérgio, eu estou emulando o meu público-alvo e eu tenho que comunicar com coisas que realmente sejam atrativas para ele. Quando eu monto campanhas de marketing, eu tenho que sair da minha cabeça e entrar na cabeça do meu cliente e pensar naquilo que é interessante para ele. Eu tenho que entender também qual é a melhor forma de comunicar e o melhor canal. E vender é uma habilidade que eu jamais abriria a mão, independente daquilo que eu fosse trabalhar. E quando eu falo de vender, não é só sobre a transação monetária, é sobre como funciona a etapa de vendas, qual é a real jornada do meu cliente, para que eu consiga respeitar o processo de vendas dele e saber que esse cara, por exemplo, o cara que nem eu não faço viagem de última hora. Viagem para mim é planejada. Então eu também tenho que me adaptar ao calendário dele para que eu consiga flexibilizar essa viagem. Carlos, tu não quer já começar a pensar no teu pacote agora? Porque quanto mais tarde tu fizer, mais caro vai ficar. Então a gente vai pagando aqui, fracionando isso, e quando chegar na tua viagem tu não vai te preocupar com nada. Tu vai só viajar tranquilo com tudo pago e tu não vai ter uma dívida para pagar no futuro. Então, entende? Quando eu me coloco no lugar daquele cara, eu tenho a comunicação dele, eu sei os lugares que ele frequenta, eu faria, sei lá, exemplo, parceria com creche, com escolinha, porque, ó pai, tem uma escolinha aqui, e a escolinha eles têm viagem, entendeu? Eu cercaria esse cara. Porque um cara que nem eu tenho escola que eu tenho que pagar, eu tenho, não é mais creche que se fala, né, mas a escolinha que eu tenho que pagar. Então imagina eu fazendo esses, agora vem férias de inverno. Imagina se estivesse na escola da minha filha lá, olha, férias de inverno, viagem com a sua família, comece a pagar agora, não sei o que. Pô, flexível pra caramba pra mim, e eu consigo me adequar àquilo pra viajar com as minhas filhas. Então eu faria isso, cara. Cara, fez total sentido, total, assim, eu vou te perguntando aqui até para poder facilitar para o pessoal, que, né, para ficar mais objetivo. Ok. Mas o que eu entendi aqui, tá? Bom, assim, certamente você faria conteúdo para internet. Sim, sempre. Né? Focando que nem você falou, cara, vai para Paris e faça esse roteiro. Não é só para Paris, faça isso, né? Porque no fim o cara não tá querendo comprar a passagem, ele quer a foto na Torre Eiffel lá, né? Então, conteúdo você faria. Você provavelmente usaria anúncio para pegar esse pai de família que tá pensando na próxima viagem. Em algum momento da jornada, tu faria anúncio, né? Sempre. Depois de fazer o orgânico, eu sempre faço anúncio, porque eu valido, né, no orgânico e depois faço anúncio. Eu sempre faço isso. Top. E tu falou uma coisa ali que é a que eu mais defendo, né? Que você falou parcerias. Você faria parcerias para conectar com esse cliente quando ele estiver recebendo atenção. Por exemplo, você falou creche, mas quer ver uma parceria gigantesca? O professor de inglês. Porque o cara que está fazendo aula de inglês, provavelmente ele quer ir para os Estados Unidos. Quando já fez o Business Model Canva, tu conhece, né, Marrone? Sim. Tá, então você que não fez aí Business Model Canva, tem uma coisa chamada parceiros quando você fizer. Procura na internet, Business Model Canva. O que são parceiros? São pessoas que eles podem te conectar com o teu cliente, ou pode te conectar com o teu cliente, ou você com o cliente dele. Entendeu? Então o que ele tá falando é exatamente isso. Esse parceiro é um cara que ele já tem o meu cliente, porque o cara que tá fazendo inglês, ou ele pensa em viajar, ou talvez ele vai trabalhar com isso. Mas ele tem essas duas hipóteses. Então, assim, eu tenho um cara que é meu parceiro que eu posso te indicar já. É isso que ele tá falando, tá, gente? É o canal de parceiros.
Top, top, porque eu indico isso aí. Bom, provavelmente você tentaria de alguma forma pegar um influenciador, alguém que influencia o teu cliente. Sim, e eu gosto, eu já fiz isso, tá? E eu gosto de começar com nano influenciadores. Tá? Eu não gosto Concordo, de 100%. influenciador muito grande, a não ser que eu queira Concordo. fazer campanha publicitária. Mas para captação de leads, eu gosto de pequenos influenciadores. Sim, eu chamo que é o influenciador de nicho, é o cara que talvez é o personal trainer que deixa a mulherada bonita para viajar e mostrar o corpo. Ele é Sim. mais influente do que o Carlinhos Maia que fala Exatamente, eu tudo, gosto né? desse tipo de cara, sabe? É o cara que ele conversa direto com o meu nicho e talvez ele tenha só 10 mil seguidores, 5 mil seguidores, mas ele é muito, muito nichado, muito específico, entendeu? Por exemplo, um professor de inglês que é. Vamos pegar aqui, o cara é inglês para viagens. É melhor do que o cara top lá, o Mário Vergara. Sim, ou um cara que faz comédia, faz pegadinha na Exato. rua. Entendeu? Eu prefiro esse cara. É mais Top, top. estratégico. Cara, e deixa eu te fazer uma pergunta fora aqui, mas eu sempre oriento o pessoal. Eu acho que eu sei a tua resposta, mas eu não vou responder por ti. Você teria alguma parceria, tipo um cowork, para atender esse cara presencialmente quando precisasse, pensando em família? Eu tenho, né? Eu tenho parceria com o coworking já. Eu tenho, né? Na verdade, eu tenho um endereço fiscal que é num coworking, onde eu já tenho lá algumas horas que quando eu preciso eu atendo meu cliente presencialmente. Porque cria autoridade e dependendo do produto que eu quero vender, eu tirar o cara da zona de conforto dele me ajuda muito, tá? Porque pensa assim, ó, em casa, eu prefiro ter os filhos perto do que ele ter que fulana, sai daí, que às vezes nem a atenção dele eu tenho, no meu Sim, exemplo, no meu contexto, né? total. Então eu trazer esse cara, ter essa experiência mostrando, porque gente, uma coisa que a gente precisa entender é existe o decisor e o influenciador, tá? Então, por exemplo, a Disney, ela é muito mais vendida para criança, mas quem toma a decisão é o pai de compra, mas é o sonho da filha. Então, por exemplo, se tu souber vender, é que nem às vezes eu vou aqui nos parques, o cara que tá com algodão doce, ele entrega na mão da criança, cara. E aí qual é o pai que vai dizer assim: "Não, não, não, devolve". Ele já vendeu aquela, tu não tira mais, agora tu tem que pagar. Então a gente tem que entender essas nuances da venda. Pô, imagina tu tem ali, tu bota um banner da Disney, tu bota um banner da Torre Eiffel, tu bota um banner, não sei, bota alguma coisa turística ali que seja para criança e tu, sei lá, povoa o teu ambiente com isso. O cara chegou para vender a criança, ó, papai, olha aqui a Disney. E agora? Como é que sai daqui e diz que não vai viajar? Cara, e duas coisas acho que importantes ali, tá? E é bem, até né, eu tô te perguntando para ver a tua visão e para ajudar a galera, né? Eu acho que uma coisa é você quebra a objeção do golpe, porque o cara te viu, ele sabe aonde ele pode te achar, porque na internet tem golpe. Então, assim, será que o Carlos é real? Cara, ele fica no endereço X, ele tem endereço fiscal lá. Se der problema, você vai lá, quebra tudo, você encontra ele. E eu tenho certeza que no presencial o cara vende mais caro, né? Sim. Sim. E outra, tu tem a questão da não fuga, né, Marrone? Na internet, WhatsApp, o cara só para te responder. Na câmera aqui, vou pensar e tal, tu não consegue. No presencial, cara, tu faz uma oferta única, daqui a pouco tu fez uma oferta de protagonista pro cara tomar uma decisão aqui pra gente fechar um negócio. Então tu tem muito mais, tu aumenta a tua chances de fechamento no presencial muito mais do que talvez um telefone, no WhatsApp ou até mesmo num call. Top, top. Cara, eu nem vou falar mais aqui porque já falamos o suficiente, mas deu pra galera entender um pouquinho, né, do teu nível aí de entrega pra galera, né? Eu sei que por ser professor, tem um cara que pode falar 8 horas sem se repetir, Graças a sem Deus. repetir os assuntos. Eu também tenho essa habilidade, né, de fala infinito aqui, só me falar o quê. Só um tema. Me dá o tema e vai embora, deixa pra mim aqui, abre o microfone. Né, é um cara que estuda demais, é um cara que tem, eu te convidei porque você tem vários negócios diferentes. Cara, não sei se o pessoal entendeu aqui. Você falou, cara, eu tenho, né, uma escola, tenho um clube, sou sócio de um negócio de cobrança, Não, não, tenho uma recuperação loja de crédito, física, recuperação de crédito, recuperação de crédito. recuperação de crédito, tenho uma loja física de roupa. Vocês entenderam que não tem nada a ver uma coisa com a outra? Não é para dizer assim, não, eu tenho uma agência, um banco. Não, é totalmente diferente que, sinceramente, se tu não tivesse habilidade, tu não ia conseguir tocar isso aí. E ainda tem 3 filhos, entendeu? Ainda tá reproduzindo lá, entendeu? Ainda tem tempo. Não é assim, não, é solteiro e mora numa caverna. Não, tem 3 filhos, tem uma mulher, tem uma sogra, entendeu? Isso tudo consome, tá? Cara, o que eu vou te pedir aí, eu sei que vocês vão ter um evento, inclusive que eu vou estar lá, né? Se quiser falar um pouquinho do evento, eu coloco aqui para quem for de Porto Alegre ou região e quiser vir, eu indico, tá? Porque aí vocês vão ter, né, muito acesso ao Carlos, e não só ele, mas como os parceiros dele, eu vou estar lá também. E é legal, gente, o que ele falou, ele é realmente isso, tá? É afiar o machado para poder bater mais forte.
Porque eu vejo que às vezes o cara bate com fraco porque ele tem medo. Sabe quando tu vai fazer briguinha de tipo, vou bater fraco porque ele me bate fraco. Só que no negócio não dá. Se tu bater fraco, o concorrente bate forte e leva teu cliente, né? Muito bom. Marrone, obrigado pelo teu espaço, obrigado pelo teu público aqui, a tua audiência também. Eu tenho um carinho enorme por ti, também uma admiração pelo profissional que tu és. E o que acontece? Nós vamos fazer no dia 7 de setembro um evento chamado Next Summit. Esse vai ser a primeira edição, mas para que as pessoas tenham respaldo, eu já fiz 7 vezes esse mesmo evento, só que ele só tinha um outro nome, que era o Networking na Prática, que era um evento de educação para empreendedores e empresários. E por eu vir dessa veia muito educacional, o evento de network acabava virando um evento de aula, né? Então, o que menos tinha era network. Eu falei, cara, vamos mudar o nome para ficar mais adequado. O que é o objetivo do Next Summit? É a gente preparar o empreendedor e o empresário para que ele saiba lidar bem com esse desafio que é o mercado do empreendedorismo. Para que tu veja pessoas reais que realmente estão fazendo os seus negócios acontecerem. E eu conseguia, graças ao meu networking e aquilo que eu já vinha construindo há muitos anos, que nós tenhamos uma das pessoas que é o Pedro Albit, para qual eu já trabalhei juntamente com ele, montando o sistema operacional dele, né? O sistema operacional não, perdão. O modelo de vendas comercial dele. E esse cara, só para vocês terem uma ideia, hoje ele é mentor no G4. Pô, legal. E é uma mentoria que custa 20 mil para estar lá, né? 30 mil agora. Só pra galera entender o que a gente tá falando, tá? Ou você paga 30 mil pra ouvir o cara lá, ou paga 5% disso. Menos, né? Não, menos. Não dá nem 10% disso. Dá 1%. Porque eu vou trabalhar os principais pilares daquilo que eu acredito que é fundamental para o empreendedorismo. Então, nós vamos falar sobre marketing e vendas lá. Nós vamos falar sobre IA para negócios. Nós vamos falar sobre essa inteligência de negócios que eu comentei aqui com vocês, e principalmente sobre finanças corporativas, para você entender o que é margem de contribuição, para você entender o que é um DFC, um DRE, porque a maior parte dos negócios que quebram, eles não quebram por falta de vendas. Ele quebra por não ter uma boa gestão financeira, para não entender sobre planejamento estratégico, para não entender sobre negócio, gente. Eu quero de verdade que vocês entendam isso aqui que eu vou dizer para vocês. Entender de negócios é tão importante quanto entender do negócio. Entender de negócios é tão importante quanto entender do negócio. E eu sou a prova viva disso, porque como eu entendi os fundamentos dos negócios, empresas feitas para vencer, né? Eu entendi o fundamento dos negócios. Então, todo negócio que eu me coloco à disposição para trabalhar, eu pego o fundamento e só coloco na roupagem daquele negócio. Então, se eu vou trabalhar com uma recuperação de crédito, se eu vou trabalhar com roupa, ou se eu vou trabalhar com uma agência de marketing digital, a estrutura é a mesma, só muda o produto. E para vocês, é um convite especial que eu quero fazer aqui, porque até o dia 20 desse mês, o ingresso para esse evento, que é o dia inteiro, com esses profissionais que junto faturam mais de 4 milhões mês, 4 milhões mês, vai estar R$ 199 até o dia 20. R$ 199 até o dia 20. Top, top. Muito barato. Você não consegue comer um sushi para 2 pessoas num lugar qualquer aí num restaurante com 10%, dá mais do que isso. Só que sabe o que eu mais peso na hora de tomar uma decisão? É o quanto isso pode me gerar de ROI. Porque um único contato, um único insight, uma ferramenta que você pegue lá, com certeza vai te gerar muito mais do que isso de retorno. Então, muitas vezes é R$ 199 para você ter uma ideia que vai te aumentar em R$ 1.000 mensal o teu faturamento. Vale a pena? Óbvio. Se for R$ 500 mensal, já valeu a pena, porque você pagou uma vez 199, o conhecimento fica para sempre e você teve um aumento significativo dentro do teu negócio. Então, assim, sendo muito sincero com vocês, não procrastinem o sucesso de vocês e a decisão de serem profissionais melhores. Porque é através dessas pequenas decisões, muitas vezes, que a gente cresce e se torna expressivo. E eu posso garantir para vocês, como organizador desse evento, que cada segundo vai valer muito a pena você estando lá. Show de bola, show de bola. Você falou, né, algo importante, que eu defendo muito isso, né, que é entender de negócios, né. Eu tive escola de dança, eu tive academia, eu tive barbearia, eu fui DJ, cara, eu posso ter qualquer coisa, porque o cara entende de negócios, né, que nem você falou. Você busca dizer, cara, mas o meu cliente está onde? Quem influencia o meu cliente? Como é que é melhor vender? Depois eu vou pro produto e eu penso, legal, agora eu vou aprender a fazer garrafa para vender garrafa.
Mas o cara que compra a garrafa, talvez ele tá na academia, então é melhor eu fazer uma parceria com a academia e com o personal trainer do que ficar fazendo anúncio da garrafa dura aqui e achar que vai resolver. Né? Você Precisa ter resumiu aí. inteligência de negócio, né, Marrone? Acho que é mais sobre isso, assim. Porque tem muita gente boa, e talvez você que tá aqui nos assistindo seja essa pessoa que tá assim, cara, eu sou muito bom, mas por que eu não consigo ter resultado? E talvez você está preso tanto na tua tecnicidade sobre o teu produto e pouco se prendendo o quanto você precisa desenvolver de outras habilidades. Tem uma coisa que eu chamo, é um nome que eu mesmo criei a partir dos meus estudos, que eu chamo de geometria comportamental. Quer ver que louco isso, Marrom? Isso aqui tu nunca ouviu, né? Geometria comportamental. Não. Quer ver que, olha só, muitas vezes o cara ele tá numa dificuldade. Digamos que você aqui trabalha com milhas majoritariamente, tá? E aí você não tá tendo resultado suficiente no teu negócio, não tá tendo o resultado que você precisa. O que você pensa? Pô, vou fazer um curso de gestão de tráfego para aprender a vender meu produto, ou você pensa, não, vou fazer mais um curso de gestão de milhas. Como é que é normalmente? É milha. Aí o cara, tá, cresceu 500 pila. Daí ele chegou num platô, aí ele pensa, não, eu tenho que fazer agora o curso master de milhas. Né? Então, o que é a geometria comportamental? É você fazer a geometria e balanceamento igual você faz do carro. Cara, agora eu vou ter que jogar um pouco para cá porque o meu carro tá pendendo pro outro lado. Então, muitas vezes o cara ele tá técnico, e aí ele não tem mais o que fazer de curso técnico, ele fala assim, não dá mais, isso aqui não é para mim. Só que se você tivesse feito uma geometria, pega um mentor, um curso e diz assim, não, entendi, eu preciso aprender sobre marketing e não mais sobre milhas. E aí você começa a ter um pouco mais de resultado porque você ajustou uma copy, porque você ajustou um fechamento, porque você ajustou uma campanha, porque você ajustou uma fala, e aí você começa a ter mais resultados. Aí tu fala, cara, agora eu tô atraindo muita gente, mas eu tô vendendo pouco. Então tá, então eu preciso agora fazer um curso de vendas, porque agora eu sei atrair, mas não sei vender. Beleza, agora eu já entendi de milhas, agora eu já entendo de vendas, agora eu já entendo de marketing. Cara, meu negócio explodiu. Então, sabe, essas habilidades complementares, elas são tão importantes quanto a tua habilidade técnica. Cara, vou complementar que tu sabe que eu sou bom com exemplos da vida real, né? O pessoal geralmente fala isso. O que ele tá falando é o seguinte, você tem um carro que tem uma roda que tá média e 3 rodas ruim. Aí você fala pro mecânico, por favor, vamos melhorar a roda que tá média e esquece as outras. Aí você tem uma roda super alinhada e 3 rodas ruins. Aí o carro quebra, você diz, meu Deus, mas como que quebrou? Sim, porque você tinha, né? Você tem o operacional, o marketing, finanças e atendimento, e você continua no operacional. Cara, o que tu falou eu vejo toda hora. Marrone, um novo curso de milhas, eu pergunto, o teu problema hoje é melhorar a margem ou é vender mais? Ah, é vender mais. Curso de vendas. É vendas, é venda na pele, é marketing, é conteúdo. Milha vai acontecer quando tu fala, cara, estou vendendo 100 mil e a minha margem está em 6%, Marrone. Legal. Agora vamos melhorar a técnica para aumentar para 9%? Sabe? Eu sei que nosso tempo tá esgotando aqui, Marrone, mas sabe que eu tive eu paguei mentoria pra ouvir isso que eu vou te falar agora. Vou falar pra vocês, na verdade. Um dia eu tava mexendo no meu produto e eu achava que o meu produto não tava bom, e aí eu cheguei pro meu mentor e falei assim, cara, eu não sei o que tá acontecendo, eu não tô conseguindo vender, acho que é o meu produto. Ele falou assim, alguém reclamou da tua entrega? Eu falei, não. Então o teu problema não é no produto. O teu problema é no marketing. Porque você não tá atraindo gente, só que a gente fica mexendo no produto, cara. E hoje eu trago pro dia a dia. Vamos trazer aqui, o Marrone gosta, né? Esse corriqueiro, eu falo assim: você só vai ter um problema de produto quando o cara comer o cachorro quente e diz assim, tá uma bosta. Agora, se o cara nem veio comer, tu não tem problema no produto. Não adianta tu ficar botando purê, botando, sei lá, botando molho de cachorro, molho doce, ketchup, porque se a pessoa não reclamou do produto, significa que o teu produto é bom, você só precisa aumentar talvez o gargalo lá no topo, atrair mais gente. Então, eu acredito muito que essa inteligência de negócios te dá, inclusive, esse olhar 360 sobre o que está acontecendo na sua vida. Às vezes o cara acha que ele precisa ganhar mais. Aí tu pensa, não, mas quanto é que tu ganha? 20 mil. Aí o que acontece? Não sobra. Então, só um pouquinho, se tu ganha 20 mil e não sobra, teu problema não é de dinheiro, teu problema é de gestão financeira. Agora, se tu ganha 2 mil reais, aí eu concordo contigo que tu precisa ganhar mais. Então, a gente precisa ter esse olhar clínico do entendimento de onde, de fato, está o nosso gargalo, para que a gente tenha sempre essa sensação de progresso, essa sensação de crescimento. Mas, para isso, a gente vai precisar melhorar o nosso olhar sobre o todo. E não ficar com essa miopia empresarial e olhando só para um lado. Top. Sabe que eu ouvi esses dias, eu vou fechar aqui minha parte, porque eu sempre peço pro pessoal até, né, 1 horinha aí a gente já cumpriu aqui. Mas eu ouvi esses dias algo que eu não tinha ouvido ainda, que eu gostei muito, que a pessoa dizia o seguinte: qualquer multiplicação
que tenha um zero no meio do caminho, o resultado vai ser zero. O que eu quero dizer que é o seguinte, o cara tem uma nota 3 no produto. Ah, Marrone, eu entendo mais ou menos de milhas. Tá, é 3 ou 5. O cara tem um pouquinho de venda, é 2. Eu tenho um pouquinho de atendimento, 3. Só que eu sou 0 de marketing. Quando você fazer essa multiplicação, qual vai ser o resultado? Vai ser um só. Só que não adianta você melhorar todo o resto se não mudar aquele 0. E eu disse, cara, faz total sentido. Eu não posso ter um 0 na minha equação, senão meu resultado final vai ser 3 vezes 0 vai ser 0, ou 499 milhões vezes 0 vai dar a mesma coisa. E aí eu comecei a pensar, e é o que tu falou agora, cara, né? Você precisa ter uma habilidade em todos, porque você tá olhando para onde você sabe consertar. Esse é o problema, né? Essa miopia, né? A gente chama de miopia empresarial, porque eu olho só para aquilo que eu entendo. Então eu não consigo nem. Muitas vezes, gente, e tá tudo bem se isso acontecer, você nem sabe que você não sabe. A gente chama isso de incompetente inconsciente, quando a gente fala de coaching em PNL. Porque talvez você nem saiba que você tem um problema de marketing. Porque ninguém nunca falou isso para você. Mas hoje aqui a gente já começou a inserir esse conhecimento através de seeding, né? Que são sementes, para que você. Cara, talvez eu tenha um problema de marketing. E aí você precisa se aprofundar nisso para você conseguir crescer. E foi assim durante a minha jornada. Porque eu também tinha desafio de marketing, de vendas, desafio financeiro, nem se fala. Eu nem sabia lidar com o meu dinheiro. Quando ele sobrava, eu dizia assim, sobrou é porque eu tenho que comprar alguma coisa, né? É um sinal de Deus que eu preciso comprar alguma coisa para mim. Não que eu preciso investir. Então, e eu fui cada vez melhorando as minhas habilidades para eu conseguir me tornar essa pessoa que ainda está longe daquilo que eu quero, mas que hoje já consegue ajudar outras pessoas a também evoluírem. Então, de novo, fica aqui o convite para vocês no dia 7 estarem lá conosco. Consiga gerar. Tem esse QR Code aqui que tu me passou, tá? Uhum. Eu vou colocar o site na descrição. E, pessoal, quem é, né, do nosso grupo pode me chamar. Vocês sabem que eu respondo o WhatsApp infinito das 7 da manhã às 8 da noite. Infinito. Pode testar aí. Se eu não te responder em meia hora, tem algo errado. Eu fui sequestrado. Não, se eu responder em meia hora, eu fui sequestrado. Então, pode ligar aí. Tá, gente? Então, eu chamei o Carlos por causa disso, tá? Para que vocês tenham outras vivências, pessoas que não são no mundo das milhas, um cara né, um empreendedor multisserial. O Carlos a evolução dele, né? Eu já vi ele um pouquinho da tua evolução, né? No Instagram, é absurda. O que tu era 10 anos atrás, e a mentalidade era a mesma, né? É um cara que estuda Napoleão Hill desde quando? Eu estudo Napoleão Hill desde 2010. Cara, eu não tenho o que dizer. E eu tenho... Primeiro que o cara que consegue... Vamos lá, né, gente? Assim, o cara que consegue ler Napoleão Hill, ele já tá acima da média, tá? E se eu puder fazer um jabá aqui, eu sou 2 vezes comendador da Fundação Napoleão Hill. Então, eu fiz os treinamentos que eu fiz 4. Desses treinamentos que eu fiz, em 50% deles, eu fui eu fui a pessoa que mais se destacou ao se desenvolver naquilo. Sensacional, sensacional. Outro jogo, né? Por isso que, né, desde 2010 batendo, chutando bola a gol, é claro que uma hora o cara ia ficar bom em fazer gol, né? Uma hora a gente fica bom, né? Tento repetir, né? Você é o que você faz repetidamente, então uma hora a gente vai ficar bom, não tem como. Só dá tempo ao tempo. Cara, obrigado, tá? Obrigado pela entrega aí, de verdade. Vou deixar salvo aqui para todo mundo poder ver e vou te passando a galera aí, quem quiser o teu contato aí, direto eu passo, né? Vai que dá para evoluir de outras formas. Quem for do Rio Grande do Sul é obrigado. Ô, Wagner, vamos tá lá, né? Wagner é gaúcho de Porto Alegre, vamos lá, tá? Pelo amor de Deus. Ó, certo, o homem é bom, cara, o homem é bom. Pensa num homem que 6 da manhã tá no CrossFit, é o Wagner. Cara, a gente vê rapidamente... Eu vou me estender, Marrone, te peço perdão. Tá? Cara, o Napoleão Hill, já que você citou ele, eu vou citar aqui, ele fala o seguinte: a pessoa de sucesso, ela toma a decisão rápido, porque ele sabe aquilo que vai ajudar ele. Então, o que é decisão rápido? É sim e não. Porque a pessoa de sucesso, ela diz assim, cara, isso vai me ajudar, então quero. A pessoa que ela fala assim, não, isso não vai me ajudar, eu não quero. O que acontece? E ele fala isso, as pessoas de sucesso são pessoas que tomam decisões rápidas e trocam de decisões devagar. Porque ela vai percebendo que aquilo não faz sentido e foi uma decisão ruim. Ao contrário, ele também fala, as pessoas que são as pessoas de fracasso, elas tomam a decisão lentamente e depois que tomam, vê que o negócio não é, ela pula de galho em galho rápido. Entendeu? Sim, então, assim, o cara olhou e falou assim, cara, isso é pra mim, faz sentido, eu quero. Então, essa decisão rápida faz diferença. Sim, vamos pegar o caso aqui. Cara, ele entrou no meio da live. Ele entrou no meio da live e falou, conheço o Carlos e vou estar lá, nem sei que dia é, mas eu vou estar lá e vambora e vou estar lá. Não sabe nem o preço, mas eu vou estar lá, tá tudo certo, eu vou estar lá. É isso, entendeu? Quando você vê algo que faz sentido pra você, você toma uma decisão rápida, porque você sabe que aquilo vai te ajudar. Fica muito claro, né? O essencialismo fala sobre isso, né? Um sim é um sim óbvio, não é um não, que a gente tende a tentar se convencer de que ele pode ser alguma coisa melhor. Total, irmão, total. Bom, eu não tenho mais o que falar aqui, senão eu vou me emocionar. A gente vai até a tarde, mas vou deixar a gravação pra galera. Me chamem aí, que eu passo o contato aí do time, tá? Carlos, obrigado novamente aí.
tá? Fica com Deus. Obrigadão. Estarei presente aí também. Valeu, show, gente. Obrigado aí.